Nós vamos falar neste vídeo sobre prosperidade. Prosperidade é uma escolha. E qual o segredo que tem na prosperidade? Nós vamos falar sobre isso. E aí eu tô com uns temas aqui que é o que envolve a prosperidade, quais são as crenças que envolvem a prosperidade versus escassez, qual a frequência da prosperidade, os comportamentos prósperos, o que é as emoções prósperas e a natureza divina. Então tudo isso nós vamos falar nesse vídeo aqui e agora. E agora? Por que nós vamos trazer esse tema agora? Porque nós estamos estudando vocês. E nós estamos estudando as pessoas também que estão nos grupos que nós estamos, que faz parte aqui da escola. E nós lemos as mensagens, o que vocês escrevem aqui. E é um tema que está na pauta de vocês que seguem a gente. Então, para quem não conhece a gente, eu sou a Sheila. Eu sou o Gonçalo. E nós temos esse canal. Nós fazemos um trabalho. Nós somos Chama Gêmeos. Sim. Você quer falar? Não. Somos Chama Gêmea. A questão as pessoas sabem o que é isso ou não? É que é estranho, né? Falar isso, nós somos Chama Gêmeas. Sim. Né? Eu sou mulher. Eu sou homem. A gente brinca também, né, Também. gente? Assim. Então nós vamos trazer um assunto sério aqui. Por quê? Isso envolve a vida de todos nós. A sua vida, a nossa vida, a vida de todo mundo. A prosperidade envolve a vida. Assim como o relacionamento envolve a vida, assim como o amor envolve a vida. A prosperidade é um dos temas principais na vida de um ser humano. E tem muitas crenças sobre prosperidade, dinheiro, o que é prosperidade, o que envolve ela. Então nós vamos começar a esmiuçar para vocês esse tema, que vai virar praticamente uma aula aqui. Então nós vamos ver se a gente vai deixar na comunidade da Escola Reynol ou se a gente vai deixar uma parte mais importante aqui para vocês, tá bom? Por enquanto, você vai ver o vídeo completo, tá? Bom, quero trazer uma coisa logo de cara que a Sheila falou a vida envolve a prosperidade. A prosperidade e a vida e esse jogo de palavras juntos. Se você para observar a vida e a natureza, a vida, quando há vida, há prosperidade. A vida está prosperando. Quando a vida não está prosperando, o que está acontecendo é um processo de contração, ou seja, uma direção oposta à vida. Eu estou falando direção oposta à vida, eu não estou falando morte, porque a morte é um passo, um degrau no processo da vida também. Ou seja, as coisas têm um ciclo, dentro desse ciclo está também envolvida a morte como parte do processo. A questão não é a morte, a questão é aquilo que é contrário à vida, ou seja, não vida, contração da experiência, contração da existência, a um ponto de não vivenciar, não desfrutar, não estar presente em absolutamente nada. Então já a gente vai percebendo que a prosperidade não está exclusivamente vinculada ao aspecto financeiro, e sim a um universo, um acervo enorme de áreas, de aspectos que envolvem a existência, ou seja, a vida. E é claro, as pessoas que ela entende, tá bom, eu tenho a minha vida está maravilhosa em todas as áreas, só que eu tenho uma vida miserável financeiramente, ela não está dentro de um aspecto próspero. Por quê? Porque também precisa envolver o aspecto financeiro. Da mesma forma que uma pessoa que está multimilionária financeiramente, só que todas as outras áreas da sua vida são um total e absoluto caos, também não é uma pessoa próspera. Então já isso começa a quebrar algumas crenças de algumas pessoas. Alguns mitos, né? E aí me veio aqui, vamos falar de algumas coisas que nós escutamos e lemos nesses lugares
que nós estamos, seja aqui no canal ou nos grupos da escola, na comunidade, em alguns lugares, tá bom? Na verdade, eu até comentei com o Gonçalo, eu queria colocar o título desse vídeo assim: não tenho dinheiro, será que vou ascender? Porque é muito impressionante, que é uma das coisas que a gente viu aqui no canal escrito várias vezes. Ah, então aquelas pessoas que não têm dinheiro para fazer terapia, elas não vão ascender? Aí logo de cara a gente já vê assim estampado a crença da pessoa. Tem uma crença gigante, nós vamos falar das crenças. Então essa é uma das coisas que a gente vê escrito aqui no canal, que a gente vê escrito nos lugares que a gente tá, não é só nesse canal, no outro canal e no trabalho que a gente faz. As pessoas que estão conscientes da ascensão, conscientes entre aspas, ok? Está com essa crença. Ah, então as pessoas que não têm dinheiro vão ascender porque não tem como fazer terapia? Já tem um monte de crença aí. Que acha que fazer terapia só precisa ter dinheiro e às vezes não. Acha que para se curar precisa ter dinheiro e às vezes não. Acha que tem um monte de crença aí, tá bom? A segunda coisa as pessoas acham que para ganhar dinheiro elas precisam encontrar a sua missão de vida ou seu propósito. E aí elas estão paradas sem trabalhar, sem produzir, sem criar, porque elas criaram uma crença de que eu preciso fazer aquilo que é o meu propósito. E nem sabe o que está atrás dessa paralisia. Tem aquelas pessoas que são terapeutas e fazem várias formações terapêuticas, mas não conseguem cobrar o seu cliente. Dá tudo de graça, porque acha que para ajudar as pessoas não pode se cobrar. Ou para servir as pessoas não pode cobrar. Tem muitas crenças aí. Tem aquelas pessoas também que falam assim: ah, mas sabe como é que é? Terapia é muito caro. Nossa, tem uma crença gigante aí. Por quê? Ninguém fala assim para o médico que cobra 20 mil reais para fazer uma cirurgia plástica de um nariz. Ou 30, nem sei quanto que é a cirurgia plástica. Ninguém questiona que um iPhone custa tanto e a pessoa paga parcelado durante não sei quantos anos o iPhone. Ninguém questiona que paga 100, 150 reais numa pizza e come uma pizza por semana. Ninguém questiona por que a terapia ou processo terapêutico ou um trabalho desse que a pessoa quer, entre aspas, fazer, fica questionando o que é cobrado daquilo ali. Tem uma crença gigante aqui, a gente vai trazer a explicação de cada uma delas. Então tudo isso que a gente está trazendo são crenças, tá? Quer falar alguma coisa sobre isso? Mais ideias que vem? O primeiro que me vem a partir disso por que isso acontece? Porque o iPhone que Sheila trouxe, a pizza ou as outras coisas são coniventes, coadjuvantes, são completamente a favor da expressão egoica inconsciente. Enquanto o aspecto terapêutico, o aspecto de qualquer coisa que filosoficamente, em qualquer área esteja desenvolvendo a consciência, expandindo a consciência, naturalmente vai criar uma resistência no campo estrondosa. Então ali, é claro, entra toda a estrutura ardilosa da mente comandada pelo ego para criar uma narrativa na vida da pessoa que possa deixar ela ainda num lugar de conforto, parada, sem sair e sem mover em absolutamente nada. Então, a primeira coisa que nós estamos trazendo aqui para vocês são as crenças. A gente precisa primeiro olhar para elas, para depois olhar o que envolve a prosperidade, o que envolve a energia da prosperidade, o que é um comportamento próspero, emoções prósperas, para você atrair a prosperidade para a sua vida.
Seja saúde, relacionamento ou dinheiro. A grande maioria das pessoas relaciona a prosperidade com dinheiro. Mas, na verdade, a grande maioria das pessoas que envolve prosperidade com dinheiro é porque as outras áreas da vida também não estão boas, tá? Então, o primeiro ponto que a gente está tratando aqui no vídeo é as crenças. E aí... Pode falar. Eu quero trazer uma coisa. A gente vai presumir aqui de que exista a possibilidade de que você que está assistindo este vídeo não saiba ou seja a primeira vez que você está tomando contato com essa palavra de crenças. Hoje eu estava falando com uma pessoa e essa pessoa eu estava explicando por que está acontecendo na vida o que está acontecendo com ela. No caso, é uma questão de trabalha, conquista muita coisa e por algum motivo que ela desconhece totalmente, todo o que ganha ela vai embora e fica completamente igual, independentemente de quanto seja o que essa pessoa conquistou na vida. O que eu falei para ela é que isso envolve uma programação inconsciente, ou seja, está dentro do sistema de crença. O que aconteceu é que ela não sabia ou nunca na vida tinha escutado falar de crença nem de programação inconsciente. Então, não falar isso para vocês pode ser que alguma pessoa, pode ser que seja você, que nunca em sua vida escutou essa tal da crença. Então, a gente vai partir daí, que vai ser uma explicação muito breve. A crença é literalmente aquilo que você acredita e pelo que você se movimenta na sua vida, que você não está consciente de que você acredita isso e que isso comanda a sua vida. Clarificando um pouco mais. Há um conjunto de pensamentos, de sentimentos, de emoções que estão padronizados dentro dessa sua estrutura inconsciente, ou seja, aquilo que você não sabe de você, e que isso está comandando a sua vida. Ou seja, as decisões que você toma, elas estão pautadas nessa informação interna dentro de você, inconsciente, ao ponto de que você tem a mesma consciência disso, igual que você tem a mesma consciência de quantas batidas seu coração está fazendo neste momento. Você não sabe quantas batidas seu coração está tendo neste momento, a menos que você for e metrificar isso. Da mesma forma, os pensamentos, os sentimentos, as emoções que estão tomando as decisões financeiras, as decisões de se eu me relaciono com esse cara ou com esse outro, as decisões de se eu me alimento de uma forma ou de outra, as decisões se eu tomo um remédio ou não tomo, as decisões de se tudo que está na sua vida, as decisões de se eu trabalho ou não trabalho, se eu escuto a minha intuição e faço aquele produto, aquele projeto ou eu não faço. Todas essas decisões estão comandadas por esse sistema de crença inconsciente que está operando 24 horas desde que você foi praticamente concebido neste mundo e que acompanha você até hoje. E que, se não é identificado e alterado, a programação inconsciente vai continuar operando assim até você sair desse corpo. E de onde vêm essas crenças? Esses programas inconscientes que o Gonçalo está falando? Vêm de situações que você viveu desde quando você foi concebido. Vamos pegar a sua primeira infância. O que você escutava da sua mãe e do seu pai sobre dinheiro, sobre saúde, sobre relacionamento? Vamos pegar um trecho aqui sobre dinheiro, porque tem muitas crenças de dinheiro nas famílias, de modo geral, tá? O que você escutava? Dinheiro não dá em árvore? Dinheiro só tem dinheiro quem é rico é desonesto? O que você escutava sobre dinheiro programou o seu inconsciente e isso está determinando o seu comportamento, o seu pensamento e o seu sentimento. É isso que o Gonçalo está falando. Todas as coisas que você escutava, da onde que vem? Tem uma pessoa que perguntou lá no grupo da Missão Chama Gêmea. Como é que eu vou identificar o que eu preciso curar? Primeiro, identificar suas crenças. Da onde que vem as crenças de situações que você viveu quando você era criança? O que você viveu quando você era criança? É o que você escutava
recorrentemente da sua mãe, do seu pai, virou um programa mental. Isso precisa ser curado. O que você viveu de traumas também virou uma crença, um programa mental e precisa ser curado. Então tudo isso que você viveu faz parte do seu inconsciente, que virou um programa mental e uma crença. E aí, para trazer mais elementos aqui para essa live para vocês, esse vídeo, eu busquei aqui algumas coisas que a gente sabe de modo geral, só que tem umas coisas muito interessantes que o Hélio Couto traz sobre prosperidade, e eu busquei uma coisa específica sobre dinheiro, tá? Para poder ajudar vocês a reprogramar ou curar ou transformar essas crenças que talvez algumas pessoas tenham, que está vendo esse vídeo, sobre dinheiro e sobre ganhar e sobre prosperar financeiramente. Primeira coisa, você, como a gente colocou aqui no item, que é o item que é a natureza divina, começa por aí. Só que tem um monte de coisa que tá nesse programa mental sobre dinheiro. Primeira coisa, e aí eu peguei uma lista aqui que algumas coisas eu vou ler para vocês aqui, tá? Essas crenças, elas são extremamente equivocadas. São crenças limitantes que limitam a sua prosperidade e o ganho do dinheiro. Então, por exemplo, dinheiro é sujo. Essa é uma das que as pessoas... rejeitar dinheiro por achar que não merece. Essa é uma outra crença. Ou rejeitar dinheiro por crenças contra o dinheiro. Rejeitar o dinheiro por crenças contra o progresso. Rejeitar o dinheiro para ficar sem dinheiro como os parentes. Rejeitar o dinheiro para ser aceito pelos que não têm dinheiro. Prestem atenção em cada detalhe do que está sendo trazido aqui. Essa lista aqui é do Hélio Couto. E tem muita coisa atrás disso. Tem um comportamento da sua psique que você nem percebe que tem. Ok? Não fazer o esforço necessário para ganhar. Decisões equivocadas sobre negócios. Rejeitar dinheiro por achar que os ricos não entram no reino dos céus. Rejeitar o dinheiro por achar que quem tem é porque roubou. Não ganhar por zona de conforto. Não ganhar por não estudar. Não ganhar por não trabalhar mais. Não ganhar por não ajudar. Não ganhar por não achar que dinheiro não é tudo na vida. Não ganhar, criticar os que ganham, invejar os que ganham. Não entender como o mercado funciona. Não estudar para entender o mercado, como o mercado funciona. Não estudar economia, não estudar sociologia, não estudar psicologia, não estudar marketing e propaganda. Não ganhar porque põe o foco no problema. Não põe o foco na solução. Não ganhar por ter sentimentos negativos. Não ganhar por não meditar. Não ganhar por não soltar. Não ganhar por reclamar que não tem dinheiro. Falar que é pobre. Falar que quem não tem dinheiro não vai ascender. Falar que é difícil ganhar dinheiro. Falar que quem cobra seu serviço de terapia está explorando as pessoas. Não estudar mais a própria profissão. Perder tempo com coisas irrelevantes. Tem um monte de coisa aqui. Um monte de coisa aqui. Para a pessoa que ainda está assistindo o vídeo, porque, claro, a probabilidade que escutar isso mexe totalmente com a estrutura da pessoa que está justamente vivendo um processo de escassez, de crenças, de paradigma totalmente limitante. Estar aqui ainda dentro deste vídeo, escutando isso depois de assistir essa série de frases
que impactam profundamente com a sua realidade, já é um grande avanço e um grande progresso. Mas tem mais algumas coisas que de repente pode ressoar. Observa o que ressoa para você. Ai, não escutei tudo porque eu falei rápido. Ai, peraí, volta o vídeo e vê, checa qual é a crença que pega em você. É assim que começa a identificar o que precisa curar, ok? Por exemplo, não almejar mudar de vida. Ficar satisfeito com o que tem. Não fazer as coisas com amor. Não criar um campo de atração de dinheiro. Reclamar o tempo todo. Achar que não existe solução. Não fazer esforço diário para melhorar. Não aceitar que melhorar leva anos de trabalho. Ser imediatista. Por pressão demais. Por ansiedade demais. Não soltar o ego. Achar que nasceu pobre e vai morrer pobre. Achar que não tem oportunidade. Achar que ninguém ajuda. Achar que todo mundo explora. Reclamar. E aí, me veio aqui para eu contar uma história para vocês. Eu tinha muito dessas crenças. Então, se você ainda não se encaixou em nenhuma delas, observe e escute de novo. Eu tinha muito dessas crenças. Teve uma época que eu estava falida financeiramente. Eu estava falida em todas as áreas. Todas as áreas. Relacionamento, amizade, saúde, financeiro. O financeiro é o que mais pega neste momento da vida, porque pela escala de Maslow é a base da pirâmide, comer. Então, precisa estudar psicologia, como o Hélio traz. Precisa estudar sociologia, precisa estudar antropologia, precisa estudar um monte de coisa. Aí o que acontece? A grande maioria das pessoas não quer se esforçar e reclama de quem já tem, ou de quem se esforça, ou de quem tem um pouquinho de conhecimento. Trazer uma coisa no meio, Tem pessoas que podem falar: eu consegui uma determinada quantidade de dinheiro, eu prosperei financeiramente sem estudar nada dessas coisas. A gente está falando de prosperidade como um todo. Se a pessoa prosperou financeiramente e todas as outras áreas da vida, relacionamento na sua casa, com sua família, com seus filhos, a sua saúde, o pensamento de estar com medo de perder aquilo que ganhou, isso engloba em um estado de improsperidade. Então, atenção com achar que só ter atingido um patamar financeiro envolve a prosperidade como um todo. Muito bom. Então, nessa época, eu estava falida desta maneira. E aí aconteceu que eu já tinha começado a estudar física quântica, não era com o Hélio, eu já tinha contato com alguns autores, eu não tinha dinheiro nem para comer direito. Tava lá, na escala de Maslow, na primeira base. Na primeira, como é que eu ia cuidar de mim? Como é que eu ia pensar em relacionamento? Não tem como. Quem tá nessa área... Gente, e aí, vou fazer um parênteses aqui. Para as pessoas que estão em dinâmica de chamas gêmeas, preste atenção, mulheres maravilhosas. Se você está nesta fase, onde você não está ganhando dinheiro, e você está pensando por que a sua contraparte não fala com você, ou por que ele te bloqueou, ou por que ele está em outro relacionamento, dá graças a Deus que ele está fazendo isso, agradece e para de reclamar. Porque a sua reclamação pode estar atraindo escassez na sua vida. Porque o foco na sua vida agora, neste momento, é você olhar para você e não para sua contraparte. É você cuidar de você, da sua vida financeira. Porque dinheiro é energia. Então, dê graças a Deus que ele está fazendo isso, porque ele está te dando oportunidade para você parar, ter consciência, sensatez e falar: nossa, eu preciso olhar para mim e eu preciso trabalhar
a minha psique, me curar, trabalhar as minhas crenças para eu desenvolver uma maneira de ganhar dinheiro. Tá? Nós escutamos, a gente fala com muitas pessoas, as pessoas entram em contato com o nosso WhatsApp, a gente conversa com todo mundo. Então a gente escuta muitas pessoas nesse lugar. Então é o momento de você olhar para você. Não dá para você querer que a sua chama gêmea te salve da sua escassez financeira. A sua contraparte não veio para te salvar. Veio para unir, não para te salvar. Você que precisa se salvar das situações das quais você está vivendo. É um parênteses, ok? Então eu estava nessa fase há alguns anos atrás. O que eu fiz? Aí, como eu estava estudando, eu comecei a ler um livro que se chama Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Eu não tenho dinheiro para comprar um livro. Deve ter audiobook aqui no YouTube. Vai lá e pesquisa e estuda. Tenha vontade de estudar a si mesmo. E aí, neste livro, estava falando assim: tudo que você vai falando para você é energia e está criando esta energia em você. O que você está falando para você? Você está reclamando que não tem dinheiro? Se você está reclamando que não tem dinheiro, é por isso que você não tem dinheiro. Preste atenção que isso é uma chave. Esse é o segredo de você ganhar dinheiro. Se você está reclamando que você não tem dinheiro, é por isso que você não tem dinheiro. Porque a reclamação é uma energia pesada e negativa. E quanto mais você reclama, mais é isso que você atrai. Escassez, coisas pesadas e negativas. E o dinheiro não tem essa energia. Então, quanto mais você reclama que não tem, mais você não vai ter. Porque tudo que você fala, você atrai. Semelhante atrai semelhante. Então a gente precisa aprender a lidar com as coisas de um modo mais consciente. Há quanto tempo que a gente ouve isso? Semelhante atrai semelhante. Há milhares de anos, só que as pessoas até hoje não aprenderam o que é. O seu pensamento atrai coisas iguais ao seu pensamento. Os seus sentimentos atraem coisas iguais ao seu sentimento. E o seu comportamento atrai coisas iguais ao seu comportamento. Semelhante atrai semelhante. Então, se o seu pensamento é de reclamação, e escassez e pobreza, é isso que você está atraindo para a sua vida. Se tiver alguém que esteja passando por isso, pare agora. Eu vou falar para vocês o que eu fiz. Porque é uma maneira de você se ajudar e trabalhar em você o que você precisa fazer para sair dessa situação. Porque eu sei que essa situação é muito difícil. Eu sei, eu vivi isso muitos anos. Foi mais de 5 anos em escassez financeira. Eu vivi isso muito tempo. Eu sei o que é isso. Você ia falar alguma coisa? Sim. Tem algumas pessoas que elas, teoricamente, ou seja, a teoria de como funciona o universo, ela está muito presente e conhece ela com bastante, digamos, amplitude. Ou seja, sabe que tu é energia, sabe que tu vibra, que tu é frequência, que existe algo que se chama colapso da função de onda, que existe algo que se chama efeito Zenon, que existe algo que se chama dimensões, que existe algo que se chama materialização. Toda essa teoria a pessoa domina, entende ela. E a vida está miserável. Por quê? Porque o conhecimento teórico disso absolutamente não resolve nada. Recentemente, eu estava falando com uma pessoa que ela conhecia a teoria de tudo isso com maestria, ou seja, entendia isso desde um aspecto teórico. Só que a experiência dela, na vida dela,
estava se apresentando totalmente contrária ao conhecimento que a princípio detenta. E uma pessoa muito próxima dela, no caso, uma criança, está na prática agindo de forma mais coerente com como o universo funciona, porque não está presa na teoria e no que os livros falam, por dizer assim, e sim no que precisa ser feito, sem dominar nenhum tipo de teoria. Isso que significa na prática é, se você tem um conhecimento, você tem uma expertise, você é uma terapeuta, você sabe fazer alguma coisa, isso é a primeira ferramenta que você pode utilizar, você acho que casualmente vai casar com o que você pode vir a contar, para você começar a se tornar uma pessoa produtiva, a colocar isso no mundo, a mover essa energia em direção das outras pessoas para que possa de fato o dinheiro, a prosperidade brotar, se fazer presente na sua vida. Não vai adiantar só estar nesse espaço de teoria sem realmente aplicar isso que aconteceu na história. A criança, sem saber nenhum tipo de teoria de nada, estava pegando e vendendo o que essa criança podia vender. Enquanto tem com pais profissionais de uma alta capacidade consciencial em termos acadêmicos que estão lidando com o sistema de crença de prosperidade. Por quê? Justamente uma das crenças daí. O dinheiro não é todo na vida. E não é todo, mas também é parte da vida. Não pode ser excluído. Ou seja, tem o dinheiro dentro da vida tão importante quanto as outras coisas. Por exemplo, pode ser o relacionamento, a saúde. Então, a prática, se você tem a dúvida de se os seus pensamentos eles estão certos, descarte eles e veja como está a sua vida. Porque os seus sentimentos e a sua vibração vão mostrar a verdade. O que realmente você acredita. O que realmente você cria e manifesta dia a dia, diariamente, vibracionalmente a cada instante. Isso. Então eu li o livro e eu comecei a me observar. Olha, eu estou reclamando. Eu identifiquei na hora. Eu já tinha 2 faculdades, eu era pós-graduada e eu já tinha tido 2 empresas, tinha falido 2 empresas, alguma coisa tinha, né? Alguma coisa tinha. Eu estava pensando que eu ia ter que voltar para a minha profissão, da qual eu me formei, que eu não queria, na faculdade, porque não fazia mais sentido para mim. E aí, o que aconteceu é que eu parei de reclamar. E eu vou dar um segredo da prosperidade para vocês. Com uma palavra. Começa com uma palavra. E vai terminar com outra palavra. Gratidão e alegria. Então, eu comecei a agradecer por cada coisa que eu tinha. Eu ia comer, eu tinha um arroz para comer. Eu agradecia pelo arroz. Pelo garfo que estava colocando o arroz, da qual eu conseguia colocar na boca. Pelo copo que segurava a água. Gratidão. E quando você agradece com o coração, não de forma automática, obrigada. Obrigada, óculos que você faz eu enxergar melhor. Mas com o coração, começa a mudar a vibração de reclamação para uma vibração de alegria. A alegria começa a despertar dentro de você. E quando a gratidão e a alegria andam juntos, a prosperidade aparece.
O dinheiro aparece e cresce, e cresce, e cresce, e cresce. A saúde aparece e cresce. O relacionamento aparece e cresce. A paz. Tudo aparece e cresce. Quanto mais a gente agradece, e quanto mais a gente agradece, mais é ativado a alegria. A alegria é uma energia que move o ser. Então, eu comecei a espalhar palavras na minha casa com a gratidão por isso, gratidão por aquilo, alegria, 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 alegria. Ao invés de eu reclamar, ao invés de eu usar palavras negativas, eu comecei a usar palavras positivas. Então, essa é uma ferramenta técnica que você pode utilizar para você começar a mudar o que está acontecendo com você hoje. Aí, eu vou perguntar para você, será que você não já ouviu isso alguma vez? Porque eu sei que você vê muitos vídeos no YouTube. É possível que sim. Mas é isso que o Gonçalo está falando. Só que você está conseguindo colocar em prática? É aquela pessoa que sabe que para ela ter um corpo saudável, ela precisa comer de forma saudável e ir para academia. Mas ela está comendo de forma saudável e está indo para academia? Não. O que está impedindo ela? Tem algo aí profundo que está impedindo você de colocar em prática. E aí a gente entra em outra crença. Procrastinação e falta de ação. Aí, o que eu fiz? Eu, com 2 faculdades, falei, eu preciso mudar o estado que eu estou. Não dá para eu ficar dessa maneira. Eu comecei a fazer brigadeiro e vender em startups, onde eu morava no Rio de Janeiro. Eu ia nas startups, eu levava o brigadeiro, até contei já essa história no outro canal, e vendia brigadeiro. No começo eu fiquei com muita vergonha, mas eu tirei a emoção da vergonha e coloquei gratidão. Por eu poder estar servindo aquelas pessoas que gostam do brigadeiro. Porque eu fazia um bom brigadeiro. Então você começa a alterar. Vai, faz bolo. Faz o que você sabe fazer. Começa a observar o que você gosta, o que você faz. Independente se você tem 10 formações terapêuticas, se você tem 10 formações acadêmicas, se você é pós-graduado em Harvard, não importa. Faz algo neste momento que faça com que você ganhe dinheiro, vai vender. Comida geralmente é uma coisa que as pessoas compram e que você tem alguma coisa em casa. Você não precisa comprar para revender. Eu tinha dinheiro para comprar uma lata de leite condensado. Eu comprei uma lata de leite condensado que virou 2, que depois virou 3, que depois virou 5, que depois virou 10. Eu quase abri uma loja de brigadeiro. Eu só não abri porque foi na época que teve Copa no Brasil e o Brasil estava numa crise e eu fui buscar informação sobre negócios. E aí eu fui consultar alguns amigos que tinham negócios e eles falaram para mim, não é o momento de você abrir negócio. Talvez seja a crença deles também. Porque se a gente vê, tudo é crença. Porque naquela época, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, de eu crio e aquilo vai acontecer, eu poderia ter continuado, mas eu não queria trabalhar com brigadeiro. Não, e tem outra coisa, que é o que está aqui. Estudar a análise do mercado. Tem isso também. Ou seja, por mais que você tenha a crença que você quiser, está no contexto do mercado, que o mercado está mostrando nesse momento que não é para fazer uma coisa, é muita teimosia estar fazendo isso. Tipo, boa. Agora, neste momento, nesta data que estamos, pelo que está acontecendo, teve uma queda abrupta da bolsa, digamos, nos Estados Unidos. Isso tem um impacto. Tem. Abstrair-se desse impacto é viver uma vida de ilusão. Então, olhar para isso também faz parte de prosperidade. Então, e aí muitas coisas aconteceram. Não vou contar tudo, porque essa é a parte principal. Para você identificar qual é a crença que você está vivendo
E aqui a gente já está falando do quê? Emoções e comportamentos de escassez. Ok? Pensamentos de escassez. Para depois a gente trazer emoções, pensamentos e comportamentos de prosperidade. Primeiro você precisa identificar o que tem de pensamento, sentimento e atitude de escassez. E aí já é falado há muito tempo, tudo que você pensa, tudo que você sente e o que você faz acontece. É você que está criando isso na sua vida. Sabe que é duro ouvir isso. Quando eu vi isso, bateu lá no fundo. Cara, sou eu. Mas quando você toma responsabilidade para você e não coloca na mão de ninguém, você começa a ter força para você começar a agir, a se movimentar. É você que está criando isso. Assuma. Primeiro ponto é aceita e assuma que é a lei divina. Não tem como você escapar dessa lei. Outra coisa que me vem aqui. O famoso tempo de Deus. Aí tem outra questão. A gente escuta muitas pessoas, que quando elas chegam detrás dessa situação de escassez, há um responsável, que parecesse que é Deus, que ele não quer neste momento que você seja próspera. Ou seja, é uma crença gigante que essa. você não, eu vou trocar aqui. Você que está assistindo, não. Que alguma pessoa, que a outra pessoa, que a pessoa seja próspera. Como não é meu momento, Deus não quer neste momento e vai ser no tempo de Deus. Isso é o ego na máxima expressão. Por quê? Porque a prosperidade divina, ela já está acontecendo o tempo todo, a cada instante. Se não for assim, você se desmaterializaria praticamente de forma instantânea. Você deixaria de existir, digamos, nesse corpo que você está. Por quê? Porque os átomos, eles se, digamos, espalhariam, não teria, digamos, todas as leis, toda a estrutura grandiosa que Deus está sustentando a cada instante para que você e toda a existência, para que a pessoa e toda a existência esteja se mantendo, crescendo, as plantas crescendo, as árvores frutificando, tudo isso está sendo cuidado e contemplado. Tudo isso menos a prosperidade financeira dessa pessoa que diz que é o tempo de Deus. Na hora que tem um corte aqui na mão, uma pequena feridinha assim, instantaneamente já está se curando. Já Deus, a consciência divina, o poder criativo está curando instantaneamente. Não deixa de curar porque seja domingo, nem porque seja carnaval. Então, se isso acontece instantaneamente, a mesma coisa acontece com tudo. Ou seja, o tempo de Deus é agora, instantaneamente. Até porque mesmo o tempo é percepção. Então uma crença muito forte para deixar de lado, que é agora, o momento é agora, eu posso prosperar agora, eu mereço prosperar agora, eu já sou a prosperidade agora. E talvez, gente, para quem ainda está na crença de escassez, ou essas que a gente trouxe aqui, é um pouco desafiante acessar essa consciência que o Gonçalo está trazendo. Porque tudo é Deus. Você é Deus. Deus está aí dentro de você. E Deus quer que você seja rica. Porque Deus é rico. Deus é rico, Deus não é pobre. Deus, você vê a natureza, olha a riqueza da natureza, a expressão divina na natureza. Você também é uma expressão divina.
Agora, eu também vejo, e a gente não dá esse tipo de técnica para reprogramar crenças limitantes, que a gente vê muitas pessoas falarem assim, então você fica repetindo para você, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundante, fica repetindo, já que tudo que eu penso, que eu falo, que eu sinto, muda. Uma parte acontece, só que o que tem atrás da sua crença? Então a gente está primeiro levantando aqui algumas questões que envolvem a sua escassez para falar o que envolve a prosperidade. O que está atrás da sua crença para ser próspero? Entende? Então assim, não adianta você ficar falando eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, se durante toda a gestação que você teve, todo mundo passou por uma gestação. Ficou lá na barriga da mãe por, no mínimo, 8 meses, 7, tem gente que nasceu de 6, não importa. Foi concebido. O que a sua mãe escutava e o que os seus pais conversavam? O que seus avós conversavam com a sua mãe? O que você escutava na sua primeira infância com os seus pais? A vida era difícil? Tudo que acontecia era difícil? Você ouvia, a gente é pobre, a gente nunca vai ser rico? Ou, nossa, fulano de tal perdeu tudo, é melhor a gente ficar com o que a gente tem? Essas coisas estão enraizadas, impregnadas, calcificadas dentro do seu inconsciente. Precisa descalcificar, descongelar isso, para aí você ir curando e reprogramando essas crenças, para depois você trazer realmente a emoção de ser rica. Então, o primeiro passo aqui é identificar suas crenças. Segundo passo, o que tem atrás dessas crenças? É a sua história. Como que a pessoa identifica suas crenças? Pode surgir essa pergunta. Uma das coisas mais úteis, rápidas, econômicas e sensatas que pode ser feito para identificar a crença é olhar para a vida. Não a vida lá atrás, nem a vida projetada no futuro, é hoje. Você coloca um pausa na sua vida, hoje, e você hoje vê sua vida. Como é que ela está hoje? Por que hoje? Porque não tem possibilidade de fazer nenhum tipo de, digamos, gambiarra, de jeitinho. Você dá um pausa, tira uma foto da sua vida e você olha. Ó, o meu corpo está assim, o meu olhar está assim, a minha conta corrente está assim, o meu trabalho está assim, estes são meus clientes, esta é a minha alimentação, a geladeira está cheia com isso, a geladeira não tem aquilo, o meu relacionamento está assim, precisa muita autenticidade, honestidade, sinceridade e vontade de evoluir para fazer isso, fazer essa avaliação de uma forma honesta com você mesmo. Ou a pessoa fazer isso com ela mesma. Feito isso, será a prova mais sensata que a pessoa pode ter de como é que está o sistema de crença hoje. A partir disso, muita informação vai vir à tona e pode começar a fazer um trabalho em função disso. Isso. E aí precisa passar por um trabalho, quando você identifica essas crenças de hoje, que é identificar de onde elas vêm. Elas têm uma causa, uma raiz, uma origem. A sua crença tem uma origem. Qual a origem? Geralmente é difícil descobrir isso sozinha. Aí lá vem a crença, mas eu não tenho dinheiro para pagar terapia para descobrir. Se você pensou isso agora, a crença, identifica ela. Já operou. E começa a transformar isso. Busca tudo que você pode buscar de forma gratuita, o que tem aqui no YouTube. Essa é uma das coisas que eu fiz. E foi aí que eu comecei a estudar, por exemplo, naquela época,
o conteúdo do Hélio Couto estava não sei quantas mil palestras de 4 horas. Eu estudar 3, 4 horas, né? Eu estudava todas as palestras do Hélio de 3, 4 horas. Todas. Todas. Aí o que a gente vê? Quando tem um vídeo, por exemplo, a gente colocou um vídeo aqui que fala sobre a espiral, que fala sobre o sistema de situações das quais a gente vai vivendo durante a vida, que vem desde a gestação. Poucas pessoas viram. Outra coisa, a gente falou sobre os ancestrais, o que vem dos nossos ancestrais e quais as leis sistêmicas que envolvem a nossa vida. E essas leis estão impactando diretamente a sua prosperidade. Poucas pessoas viram. É aí que a gente começa a identificar. Então vai estudar. Não tem dinheiro para pagar terapia? Estuda. Estuda. Tem muito conteúdo gratuito aqui no YouTube, gente. Muito. Né? Então, o que envolve a prosperidade? A prosperidade envolve leis. Uma das leis é a lei sistêmica. A lei sistêmica é a lei do dar e receber. É uma das leis. Essa lei do dar e receber é: eu dou e eu recebo da vida. Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Agora, quando tem uma pessoa que ela quer só receber, ou seja, ela não dá, aí entra uma coisa que você pode observar. Por exemplo, se você neste momento olha para sua conta corrente e você percebe que não tem dinheiro lá, e você precisa de terapia, ou você precisa comer, ou você precisa de algo, você está querendo receber. Certo? Receber o dinheiro, receber a terapia, receber a comida, receber. Mas o que você pode dar para receber? É a lei universal, é a lei de Deus, é a lei do universo. Primeiro a gente dá para depois receber. Então eu vejo muitas pessoas assim, porque eu também já estive assim. Também já estive assim, só querendo receber. Essa é uma lei extremamente importante para você ajustar o seu sistema. Isso que eu estou dando para vocês aqui é o ouro. É um segredo importante. Equilíbrio. Dar e receber. Se você só quer receber, não tem equilíbrio. E aí gera escassez. Agora, se você muda o pensamento e pensa, eu vou dar. Que seria, eu vou acreditar nessa conta corrente. Não é sobre dinheiro, é sobre a sua energia, é sobre a sua ação, é sobre o seu movimento. Começa a ajudar as pessoas. Começa a ligar para a família. O que você está precisando de ajuda? O que você quer? Para os amigos? Aí você começa a sair da reclamação, começa a sair do estado de vitimização da situação que você está, porque gera estado de vitimização. Começa a entrar no estado de autorresponsabilidade, de ação, e aí daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Um trabalho vai aparecer. Coisa que você nem estava esperando, por exemplo. Porque isso aconteceu com uma das pessoas aqui do grupo que a gente desenvolve. Não foi só uma. Não foi só uma. Não foi só uma. Só assim, de rápido, eu já lembro de 3. A gente falou junto. Exato. Ok? Que tá aqui na comunidade com a gente. Então, o que envolve a prosperidade? Lei do equilíbrio, dar e receber. Por exemplo, essa explicação tá mais profunda na aula que nós colocamos aqui no YouTube, que foi um trabalho que nós fizemos dentro da mentoria que 300 pessoas viram. E talvez nem viram o vídeo completo. Tá lá. Tá na comunidade agora. Então vocês percebem? Outra coisa. Aproveita as oportunidades que surgem. Aproveita as oportunidades que surgem. O que significa isso? Ficar atento. Cara, apareceu um vídeo aqui, vou estudar ele inteiro. Vou me dedicar.
Nossa, a pessoa tá me perguntando se eu posso ajudar ela com tal coisa. Vai lá e se coloca para ajudar. Observa o que o universo está te enviando agora. Porque a todo momento Deus fala com você. Mas será? Deus fala com a gente. Mas será que a gente escuta? E Deus fala com a gente de diversas maneiras. Então essa é uma das coisas que envolve. Além de várias outras que envolvem a prosperidade. As leis universais envolvem a prosperidade. Então você precisa estudar sobre as leis universais. O que está em cima está embaixo. A causa e efeito. São 7 leis universais. Você precisa estudar sobre essas leis. Para você perceber a lei, a energia. Como o Gonçalo falou sobre a física quântica, o colapso da fusão de onda, o padrão de pensamento. Tudo isso envolve a prosperidade. E como é que é a energia, a emoção e o pensamento de uma pessoa próspera? Como é que é? Será que é o que você está tendo agora? Como é que você começa a acessar como é a emoção, como é o pensamento e a atitude de uma pessoa próspera? A gente pode citar alguns exemplos aqui, tá bom? Aí volta tudo à origem. Amor, alegria, gratidão. E frequência elevada próxima o mais próxima possível da fonte criadora. Então, você faz as coisas com amor, aí já entra que não é reclamar. Você faz com amor, com dedicação, com entusiasmo. Pessoas prósperas, qualquer coisa que está fazendo na vida é um ato de amor. Por exemplo, quando você vai limpar sua casa, você faz com amor ou você fica reclamando? Isso mostra se você está tendo um pensamento, uma atitude, uma emoção próspera ou escassa. Você agradece ou reclama? A gratidão é um pensamento e um sentimento próspero. Você se alegra até com as coisas ruins que acontecem. Ruins. Com as coisas que são desafiantes, que são desagradáveis. Você agradece e fica alegre? Isso é um comportamento de uma pessoa próspera. Porque as pessoas prósperas, que têm prosperidade, o sentimento, a emoção, o comportamento e a vida próspera, elas sabem que não é sobre o que acontece com elas. É sobre o que elas fazem com o que acontece com elas. Isso daqui eu aprendi com um treinador americano, bem velhinho. Na época que eu aprendi, ele nem era vivo mais. Vivo assim, encarnado. Ele já tinha desencarnado. Ele se chama Jim Rohn. E ele falava muito isso. E teve uma época, quando eu estava nessa fase, eu ficava escutando e eu repetia, não é sobre o que acontece comigo. É sobre o que eu faço com o que acontece. Eu ficava repetindo, repetidamente. Não é sobre o que acontece, é sobre o que eu faço com o que acontece. As pessoas ricas aproveitam a oportunidade. Elas não lamentam e nem reclamam. As pessoas ricas aproveitam as oportunidades. Por exemplo, é possível que haverá uma crise financeira diante do que a gente está vendo que está acontecendo nos Estados Unidos. Muitas pessoas vão aproveitar essa oportunidade. Muitas pessoas. Porque já estão recebendo
acessando a criatividade, que é uma das coisas que envolve a prosperidade. Você recebe intuição do que você pode fazer todos os dias, provável. E o que você faz com as ideias que você tem? Você coloca no baú ou você pega uma delas e coloca em prática? Ou você esconde para que ninguém mais descubra a sua ideia até que ela esteja perfeita e comece a ser implantada. Trago isso porque eu já escutei muito. Não conta para ninguém, não faz nada porque senão alguém vai roubar a ideia. E aí a ideia fica lá no baú, dentro da gaveta. Isso também já aconteceu comigo. Já aconteceu com você? De querer não fazer com... especificamente isso não. Não. Porque no espaço que eu entrei em contato, essa crença já não imperava. Era assim, as ideias são de quem implementa elas, não de quem chega. Porque as ideias não são de você, é da fonte criadora que está emanando. Você sintoniza com ela e você aplica, implementa ela é canalizada através de você. A ideia, ela está ali. Você recebeu ela, não fez nada, alguém vai fazer. Tenha você falado isso ou não, vai chegar para alguém. Vai ser implementado. Porque a ideia que chega para você é Deus, a fonte criadora que está emanando ela. E não está só emanando ela para ajudar você. Está emanando ela porque a implementação dela vai ajudar outras pessoas também. Então, se essa pessoa não implementa ela, alguém vai implementar para suprir uma necessidade que a humanidade está tendo. Então, essa pessoa pode até se abstrair dela. Uma hora vai chegar para alguém implementar ela. Então, e não há escassez de ideias. Há infinitas ideias, infinitas coisas para serem feitas. Deus cria o tempo todo. Agora tá criando, agora. Gente, isso que o Gonçalo falou agora é uma pérola. Presta atenção, volte o vídeo. Quantas ideias você já teve? Vocês têm, a pessoa tem. É Deus enviando para você. E aí tem gente que fala que Deus abandonou. Deus não abandona ninguém. Falar isso é muito ego. É desprezar Deus. Como que a pessoa vai ter prosperidade se a pessoa pensa assim? Deus não abandona ninguém. Deus está dentro de você. Se Deus tivesse te abandonado, você nem estaria aqui. Seu espírito não existiria. E talvez eu esteja falando isso para alguém que está precisando ouvir isso. Coloquem em prática o que vocês estudam. Coloquem em prática. O que vocês estudam, coloquem em prática. Porque a fonte divina é próspera, é pura prosperidade e criação. Prosperidade está relacionada à criação, à criatividade, a movimento, à ação. Pessoa que está parada, sem fazer nada, está na escassez e na pobreza. Pobreza não é sobre ter ou não ter dinheiro. Pobreza é sobre improdutividade. Tem muita coisa para se falar sobre prosperidade, dinheiro, muita coisa. Mas esse vídeo é para dar uma introdução para vocês, para ajudar quem está precisando neste momento
a mudar pensamento, sentimento e atitude, a olhar para essas coisas de forma mais consciente, para parar de reclamar, para parar de fazer essas coisas que estão fazendo com que você, se você estiver vivendo isso, quem estiver vivendo isso, pare de criar isso. Porque a outra lei, que é essa, precisa de muitas aulas para estudar, muito tempo, muita dedicação. É a lei da energia. De como que tudo é criado. E tudo é manifestado. E que você é um co-criador. Muito bem. Muito bom por hoje. Então, coloquem suas perguntas no chat e compartilhe o vídeo para quem você acha que pode ajudar. Um beijo.